Olá pessoal, bom, dentro dessa nossa quarta e última etapa aqui do nosso planejamento da rede de tráfego, né, a gente vai estar falando da forma de representação da nossa rede. Então, dentro dessa ideia aqui, a gente tem que a representação de uma rede de tráfego, ela se estabelece com o objetivo aí de nos permitir ou fazer com que a gente consiga analisar, né, o comportamento do tráfego nas diversas vias, né, dentro do sistema viário. Então, o objetivo, né, de fazer a representação da rede é permitir com que a gente consiga analisar esse comportamento, né, que é um pouco complexo. Nós podemos representar dentro do nosso sistema de vias diversos tipos de redes, né? Então a gente tem as redes, por exemplo, de táxi, de metrô, de linhas de ônibus, né? Ou de BRT, dependendo da cidade, né? E assim por diante. E a gente pode estar representando todas essas redes, né, de forma separada e juntas dentro do sistema de vias, né, e elas podem utilizar, no caso de ônibus, táxi e veículos de passeio, utilizam-se as mesmas vias, né, podemos ter redes diferentes utilizando a mesma via. Bom, lá no manual de estudo de tráfego do DENIT, ele cita aqui 4 tipos diferentes de redes, sendo que 2 são características de áreas rurais e outras 2 de áreas urbanas. As redes das áreas rurais, nós temos a rede viária, que são as rodovias, as ferrovias, as linhas de transporte fluvial e marítimo e as linhas de transporte aéreo. E a rede rodoviária, que são o sistema de vias que compõe a malha rodoviária, né, de interesse ao estudo. Bom, no caso das áreas urbanas, a gente vai ter a rede viária urbana, né, que é o sistema de vias oferecidas aos que se utilizam de automóveis particulares, táxis, de caminhões, né, e também pelas vias de pedestres. A gente vai ter a situação aí, características de que eles operam em rotas variáveis, né? Então, são várias vias e o veículo tem uma livre escolha, né, de qual via ele vai estar passando. E a rede de transportes coletivos, que já é mais fixa, né, que são as linhas de metrô, as linhas ferroviárias, as linhas de ônibus, as linhas de transporte fluvial e marítimo, as linhas de transporte aéreo, todas elas operando em rotas fixas, né? Então, são diferentes tipos aí, né? São tipos diferentes de redes. Bom, a rede de tráfego ela é representada de uma forma gráfica, que vai consistir em ligações, também chamados de links, em centroides e nós. Então, as ligações são o que? Trechos de ruas, rodovias, vias férreas, fluviais, marítimas e aéreas. Os centroides são os centros, né, de uma zona de tráfego. E os nós são os pontos comuns a 2 ou mais ligações. Então, são quando as ligações se encontram, né? Então, as ligações dos centroides com as vias representam os percursos feitos dentro da própria zona, até atingir a rede. Então, a gente também tem a ligação do centroide até a própria via, né? Então, essa ligação ela está dentro da zona, né, que faz esse processo. E aí a gente quer entender o que está acontecendo na via. Bom, aqui é como o manual de estudos de tráfego do DENIT, né, eu coloquei aqui a referência, né, a publicação dele, né, e a localização dentro do manual, onde a gente tem aqui a figura mostrando a representação gráfica. Então a gente vê que
nessas bolotas aqui, né, com esses números aqui, ele está representando as zonas de tráfego. Apesar dele ter falado que elas são representadas aqui, né, com pontos lá atrás, esses centroides estão sendo representados aqui através dessas bolotas com esses números. E tem as ligações das zonas de tráfego até as vias, né, aqui no mouse eu estou mostrando uma delas, e aqui o nó, né, onde ele recebe, né, onde essa via está recebendo aqui todo o tráfego da zona de tráfego 61 aqui, né, que, né, passa para esse nó e outra parte para esse outro nó aqui. Então, e a gente tem os nós também que servem de interseções entre as vias, né? Então as interseções elas vão estar, né, entre duas ligações, né? Entre dois nós, né, a gente não teria aqui as interseções, a gente teria uma via, né, um trecho de via. Então assim é representado, né, com links, né, que são as ligações, os nós e os centroides, né, mostrando aí todo o sistema viário. Bom, cada nó então é caracterizado por um número e cada ligação pelos seus nós extremos. Então cada nó a gente numera eles, né, e as ligações, né, que são os links, seria, né, o número dos dois nós, né, por essa situação. Bom, cada uma dessas ligações então que está entre dois nós, a gente vai precisar o quê? Colher as informações. Então a gente vai atribuir aquela ligação, né, o que? Velocidade de veículos, capacidade daquela via, quanto que ela pode receber no máximo de veículos, qual o comprimento, qual é o custo operacional de um veículo passar por ali, qual o tempo de viagem. Então são as informações mais importantes. Então cada ligação dessa aqui entre um nó e outro, né, aqui a gente vai ter uma identificação que, né, que vai estar ligando esses dois nós. Então dentro dessa ligação a gente vai ter um quadradinho aí, né, uma tabela mostrando as informações necessárias para aquele trecho, né, que vai ser obtida depois, né, com as pesquisas de tráfego. Bom, para cada via da rede básica deve-se obter então uma descrição completa dos seguintes dados: local, dimensões físicas, características do tráfego e regulamentação do tráfego. Então, local é a situação na área de estudo, né, mostrando aí a importância, né, as principais interseções e tudo mais. As dimensões físicas, caracterização de cada via, comprimento, largura, número de faixas de tráfego, tipo de via, controles de acesso, né? Características do tráfego, qual é a velocidade média de viagem, que acontece nas horas de pico ou fora dessas horas, o volume de tráfego existente, a composição modal do tráfego, né, quais os tipos de veículos que fazem parte ali, e a regulamentação, né, com relação à sinalização das vias, as mãos de direção, possibilidades de estacionamento, conversões proibidas, né, dentre outras. Bom, no caso da rede de transportes coletivos, é necessário, além dos dados levantados para a rede viária, também um inventário geral do sistema de transportes, né? E aí a gente vai ter que saber o mapa das rotas, os intervalos médios entre os veículos, né, que a gente chama de headway, o comprimento e o tempo médio de percurso de cada rota, os períodos de operação, as frotas de veículos e, por fim, o custo de operação. Então, isso tudo vai estar sendo representado, né, dentro de uma forma gráfica, né, e aí a gente vai ter as informações aqui das zonas de tráfego, dos nós, das vias, né, dos trechos, que são os links, né, e ter todas as informações necessárias para que a gente possa depois a gente descobrir aqui como que está cada via, qual tipo de tráfego cada via está recebendo, para poder identificar aí uma necessidade de melhoria ou uma necessidade de fazer uma nova via e assim por diante.